Meus irmãos, nós vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho, vamos falar sobre o Evangelho na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 1. Hoje é dia 31 de outubro e, como disse o presbítero Dante, é uma data importante para nós, cristãos reformados, porque foi no dia 31 de outubro de 1517 que o monge agostiniano Martinho Lutero afixou as 95 teses lá nas portas da igreja no castelo em Wittenberg. E ali deu início, era um processo que já estava fervilhando, mas ali deu início a todo o processo daquilo que conhecemos hoje como reforma protestante. Agora, o interessante é que Martinho Lutero, ele era alguém que desejava muito estar bem com Deus. E essa busca foi uma busca intensa. Porém, quanto mais ele buscava estar bem com Deus, mais angustiado ele se sentia. Ficava mais agoniado, porque ele dava um passo para frente e 5 para trás. E ele descobria cada dia que não podia satisfazer aquilo que Deus exigia. Mas, lendo, meus irmãos romanos, ele descobriu algo que saltou aos seus olhos, e a passagem essa que está aqui no capítulo 1, versículos 16 e 17, foi depois que o Senhor Deus esclareceu sua mente, com a leitura dessa passagem, que as coisas começaram a mudar na sua mente, e ele vai descobrir que a justiça de Deus, revelada no Evangelho, é que torna possível a salvação do homem. Diz assim a palavra do Senhor, Romanos capítulo 1, versículos 16 e 17. Aqui está, de certa forma, meus irmãos, o resumo, o extrato do Evangelho de Cristo. Muitas pessoas falam, o que é o Evangelho, o que é o Evangelho? E a definição que encontramos, de forma popular, o Evangelho são as boas novas, porque Evangelho significa boas novas, mas qual é, assim, o conteúdo, o extrato do Evangelho, o resumo do Evangelho, está exatamente aqui nos versículos 16 e 17. Tudo que vem depois na carta de Paulo aos Romanos, vem tendo como fundamento o que ele diz aqui nos versos 16 e 17. Então, o que Paulo diz? Olha aí na sua Bíblia, pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Foi esse versículo 16 aqui, que foi versículo 17, que saltou aos olhos de Lutero e fez com que ele desse um novo rumo ao seu ministério, à sua vida, e como resultado de tudo isso, nós estamos hoje aqui. Feche os seus olhos, vamos falar com Deus. Pai, abra o nosso entendimento, nosso coração, para que compreendamos a Tua palavra, para que compreendamos o Evangelho de Jesus Cristo, para que sejamos transformados pelo poder que há neste Evangelho. Ó Deus, nós vivemos num mundo em decadência, em desordem, em caos, e só encontramos estabilidade e segurança para nossa alma naquilo que Jesus Cristo realizou de forma perfeita na cruz do Calvário. E nós estamos aqui diante de uma passagem, ó Pai, que fala sobre essa obra, e rogamos que Tu plante essa semente em nosso coração e nos firme, Pai, este sólido fundamento, para que caminhemos nesta vida com toda a esperança de que em breve entraremos no glorioso reino eterno. Nós oramos assim, pedimos Tua bênção em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o apóstolo Paulo foi um homem que perseguiu a igreja de Cristo. E perseguiu ferozmente a igreja de Cristo. Mas nós conhecemos a história, registrada lá em Atos capítulo 9, que na estrada para Damasco, onde ele iria
perseguir ainda mais aqueles que eram do caminho da fé cristã, ele teve um encontro com Jesus Cristo. Ele foi transformado por Cristo. E aquele homem que se envergonhava do Cristo sofredor que morreu na cruz, aquele homem que desprezava o Cristo, que de forma tão humilhante recebeu aquela coroa e os cravos, ele se torna um defensor e proclamador desse Cristo. E é por isso que ele começa dizendo: pois não me envergonho do Evangelho. Houve uma época em que Paulo se envergonhava do Evangelho e até perseguia aqueles que amavam o Evangelho. Mas o encontro que ele teve com Cristo foi um encontro tão impactante que transformou seu coração, e esse homem se transformou num homem apaixonado pelo Evangelho. E ele sai pelo mundo, de cidade em cidade, pregando as boas novas, com toda a autoridade, sendo perseguido por causa das boas novas. E nessa carta, meus irmãos, ele expõe o Evangelho com beleza e profundidade. Foi por isso que Lutero, quando estava lendo, na verdade ele estava escrevendo, estudando essa carta, escrevendo um comentário sobre essa carta, foi exatamente nesse ponto aqui do capítulo 1 que os olhos de Lutero se abriram e de repente, por uma graça divina, ele descobriu a essência do Evangelho de Jesus Cristo. Eu quero começar então mostrando para os irmãos, aqui nos versículos 14 e 15, como esse homem se sentia. Ele se sentia de uma forma como nós devemos assim nos sentir quando recebemos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida. Veja como ele se sentia no versículo 14. Ele coloca assim: pois sou devedor. Pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o Evangelho também a vós outros em Roma. O apóstolo Paulo, depois dessa radical conversão a Jesus Cristo, ele gastou todos os anos de sua vida proclamando as boas novas da salvação. E é tão bonito o versículo 14, porque ele diz: eu me sinto devedor. E eu sou devedor. Ele diz: eu sou devedor do Evangelho aos incrédulos. Afinal, o apóstolo Paulo, ele compreendeu que o presente que ele havia recebido era um presente de valor incalculável, valiosíssimo. Ele recebeu a salvação, ele recebeu a vida eterna. E depois de ter recebido esse gracioso presente gerou um peso em seu coração. Gerou em seu coração um senso de obrigação, um senso de dever. Então Paulo olhava para aqueles que estavam ao seu redor e pensava: eu sou devedor a você, a você, a você. Eu sou devedor a todos. Afinal, fui alcançado pela graça e recebi esse presente maravilhoso. Em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 16, ele faz uma declaração muito séria. Ele diz assim: porque se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. E ai de mim, se não anunciar o Evangelho. Aqui nos versículos 14 e 15, ele diz que se considerava um devedor. Tanto à elite grega, aos sofisticados, aos intelectuais, aos bem instruídos, aos cultos, e ele fala: eu também sou devedor aos bárbaros. Os bárbaros aqui significa que a massa mais ignorante, inculta, sem instrução. Ele fala: eu sou devedor aos dois grupos, eu não faço distinção de pessoas. E ele coloca aqui ainda que ele estava pronto, preparado. Eu estou pronto, estou preparado. Ou eu estou disposto. Eu não vejo a hora de chegar aí em Roma
e poder pregar o evangelho para vocês também. Paulo escreve essa carta, mas ele expressa aqui a sua paixão, o seu desejo, o ânimo que havia em sua alma. Ele não via a hora de chegar em Roma para poder anunciar o evangelho de Cristo também aos romanos. E aqui ele faz, então, essa declaração magnífica, meus irmãos. Ele expressa o seu anseio em proclamar o evangelho a todos, e ele vai dizer a razão de tudo isso, e ele coloca então, logo no início do texto, pois não me envergonho do evangelho. A primeira declaração do apóstolo Paulo, ele não se envergonhava do evangelho. Às vezes, nós olhamos para a nossa vida cristã, e olhamos para o nosso mundo e para a nossa cultura, e diante até de tantas perseguições que têm surgido, inclusive em nosso país, talvez podemos até chegar à conclusão de que vivemos num tempo muito difícil, e vivemos diante de uma cultura que é muito hostil ao Evangelho de Jesus Cristo. Agora veja, se você acha que a nossa cultura, o nosso país é hostil ao Evangelho de Jesus Cristo, pode acreditar que a cultura lá do primeiro século era muito mais hostil, muito mais perseguidora, violenta. Não é à toa que Estevão foi o quê? Apedrejado. Tiago foi passado a fio de espada. Os cristãos foram perseguidos e dispersos. A perseguição era intensa. Agora, veja que coisa linda, meus irmãos, o apóstolo Paulo, que antes se envergonhava do Evangelho, mas foi alvo do Evangelho, e diz agora, eu não me envergonho mais do Evangelho. É como se ele dissesse, eu não escondo o Evangelho da minha vida, eu não disfarço a minha fé no Evangelho de Jesus Cristo para proteger a minha pele. Ah, não! O Evangelho, diz Paulo, para ele era motivo de orgulho, era motivo de honra. Ah, ele ficava feliz quando era reconhecido como discípulo de Cristo, e ele se alegrava, até mesmo quando era preso por causa do Evangelho de Cristo. Ah, eu me alegro, eu me regozijo, eu me sinto assim honrado, privilegiado, quando sou perseguido por causa desse Evangelho. E perceba que ele utiliza aqui, meus irmãos, uma frase negativa, mas na verdade ele deseja transmitir uma ideia positiva. Ele diz, porque eu não me envergonho do Evangelho. Ou seja, eu me sinto honrado, eu me sinto privilegiado por ter sido alcançado pelo Evangelho de Jesus Cristo e ter sido vocacionado para ser um embaixador do Rei Jesus. Ah, eu não me envergonho do Evangelho, eu me sinto muito feliz e honrado. Jesus Cristo, meus irmãos, em Marcos capítulo 8, ele disse uma frase muito séria que nós precisamos considerar mais em nossos relacionamentos. Jesus Cristo disse assim, qualquer que nesta geração incrédula ou pecadora e adúltera se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim, se envergonhar do Evangelho. E aqui vemos o apóstolo Paulo. Ele está ansioso, ele deseja ir a Roma, pregar o Evangelho. Você pergunta assim, pastor, o apóstolo Paulo chegou em Roma? Ele chegou em Roma, mas ele chegou em Roma como um prisioneiro. Na sua primeira prisão domiciliar, o que ele fez? Ele pregou. Escreveu cartas. E no dia ali do seu julgamento, ele foi absolvido na sua primeira prisão. E ele continuou pregando, foi preso novamente. Já não era mais prisão domiciliar, agora era masmorra. E o seu fim estava decretado. Mas antes de partir, ele escreveu a sua segunda carta ao jovem pastor Timóteo.
E ele disse a Timóteo, na sua segunda carta, escrita a Timóteo no capítulo 2, verso 18, ele disse assim: Timóteo, não te envergonhes. Olha, eu não me envergonho do Evangelho. Agora ele diz para o jovem: Timóteo, não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem de seu encarcerado que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho segundo o poder de Deus. E ainda na segunda carta a Timóteo, veja, antes de morrer, o apóstolo Paulo escreve: eu estou sofrendo estas coisas, olha só, eu estou sofrendo estas coisas, todavia não me envergonho, porque eu sei em quem eu tenho crido. E eu estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Não sentia vergonha do Evangelho. Irmãos, quando nós compreendemos o valor do presente que recebemos, totalmente por graça de Deus, nós passamos a nos gloriar mais nesse Evangelho. E nós começamos a sentir, de certa forma, assim, um peso sobre a nossa vida, e um peso de dívida, e de certa forma um peso de dívida que temos para com o mundo. Presta atenção, se você é filho de Deus, se você é filha de Deus, se você foi alcançado pelo Evangelho de Jesus Cristo, você tem a convicção: pastor, eu tenho essa convicção, então você é um devedor, e você é um devedor do Evangelho para com todas as pessoas que convivem contigo, e que ainda não conhecem a graça salvadora de Jesus Cristo. E eu fico pensando, irmãos, nós vivemos numa época em que o Evangelho está tão diluído, e as pessoas, elas assumem compromisso com tudo, mas há tão pouco compromisso com o Evangelho, e de repente nós olhamos no espelho e começamos a refletir: será que nós estamos comprometidos, meus irmãos, com o Evangelho de Jesus Cristo? Será que não está faltando em nossa vida maior comprometimento com o Evangelho de Cristo? Nesta manhã, o nosso professor, o professor Aramis, ele deu uma aula sobre reforma protestante, e ele falou sobre um homem chamado John Huss, que foi um pré-reformador, e no dia 6 de julho de 1415, esse homem foi queimado na fogueira. Por que ele foi queimado na fogueira? Ele foi queimado na fogueira simplesmente porque ele defendia a fé evangélica, e porque ele, obviamente, condenava as terríveis heresias da igreja medieval. Um homem que foi fiel, e fiel até às últimas consequências. Eu e você, nós carregamos uma mensagem, meus irmãos, e uma mensagem que de certa forma está na contramão do mundo. Nós, irmãos, corremos o risco de sermos assim expostos talvez ao ridículo. Sim, corremos esse risco, simplesmente por crermos e defendermos o Evangelho. E se você perguntar: pastor, mas às vezes a gente vê alguns evangelhos estranhos sendo pregados aí nesse mundo. É verdade. Irmãos, eu me envergonho desse evangelho barato da prosperidade, que infelizmente é pregado em muitos púlpitos. Eu fico envergonhado com esse evangelho da cura fácil. Eu fico envergonhado com esse evangelho sem cruz, esse evangelho sem sacrifício, esse evangelho sem a morte, esse evangelho que não exige absolutamente nada. Eu fico envergonhado quando eu ouço esse tipo de evangelho que não confronta o pecador em seu próprio pecado. Mas, meus irmãos, não tem como se envergonhar de um Cristo tão glorioso, de um Cristo tão santo, tão puro, tão justo, de um Cristo que deixou a sua glória, que deixou a adoração dos santos anjos, de um Cristo que deixou tudo, se esvaziou de si mesmo, um Cristo que se fez um de nós, veio flutuando no ventre de Maria, nasceu, viveu, morreu por nós na rude cruz, mas ressurgiu ao terceiro dia. Não tem como nos envergonharmos de um Cristo tão glorioso que um dia voltará para nos buscar. Então,
eu não tenho vergonha do Evangelho, nem vergonha do Cristo que eu amo e sirvo. Pelo contrário, eu tenho orgulho de servir, de amar, de viver e de viver todos os dias da minha vida por esse Evangelho e para esse Evangelho. Então, espero que você saia daqui hoje, em primeiro lugar, compreendendo isso. Viva intensamente, plenamente, totalmente o Evangelho de Jesus Cristo em sua vida, em seus relacionamentos, seja aqui dentro, seja lá fora no seu trabalho, dentro da sua rede de relacionamentos. Viva intensamente esse Evangelho. Não se envergonhe desse Evangelho. Lembre-se da exortação de Cristo, que é muito séria. Paulo não se envergonhava. Agora, Paulo não se envergonhava, e ele descreve aqui o porquê, e ele mostra qual é a natureza desse Evangelho. Ele vai dizer porque ele não se envergonha, mas tem muito orgulho desse Evangelho. Verso 16, ele fala assim: porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Há muitas pessoas que defendem aquela ideia de que você não pode confrontar o homem em seu pecado. Há muitos especialistas hoje em igrejas, infelizmente, que dizem que você precisa fazer assim a sua igreja crescer, mas sem confrontar a sua igreja. Você precisa dizer à igreja o que a igreja deseja ouvir. Então você faz assim um levantamento do que a igreja deseja ouvir, e aí você prega exatamente para sustentar a cobiça da igreja. Aí a igreja vai encher e crescer cada vez mais. Agora, o que você não pode é trazer uma mensagem que de alguma forma produza alguma ofensa. Por exemplo, falar acerca do pecado. Você precisa apenas pregar aquilo que o povo deseja ouvir. Porém, meus irmãos, nós devemos oferecer às pessoas, não só desse púlpito do qual estou pregando, mas você em seus relacionamentos, preste atenção, nós precisamos oferecer para as pessoas, não aquilo que as pessoas querem ouvir ou querem receber, nós devemos oferecer para as pessoas o que elas precisam. Nós devemos oferecer para o homem o que ele precisa, o que ele realmente necessita. E se você perguntar, pastor, qual é a maior necessidade da humanidade, considerando até esse tempo de caos, de pandemia, a maior necessidade, meus irmãos, do homem é ouvir o Evangelho de Jesus Cristo. Não há nada, absolutamente nada, que seja tão importante quanto ouvir o Evangelho de Jesus Cristo. Não há nada. Você tem uma rede de relacionamentos. As pessoas que convivem contigo já ouviram muitas coisas da sua boca, mas não há nada que seja mais tão importante, que elas careçam tanto de ouvir, quanto o Evangelho de Jesus Cristo. Se elas ouviram tudo o que você tinha para dizer, mas ainda não ouviram da sua boca que Jesus Cristo é Senhor, Salvador, Redentor e o único caminho, então está faltando algo. Na época da Reforma, meus irmãos, as pessoas, elas andavam por toda a Alemanha em busca das relíquias. Vocês sabem disso, né? Então eles iam atrás. Então, por exemplo, assim, tem um pedacinho ali da cruz de Cristo. Iam lá tentar pegar aquele pedacinho da cruz de Cristo. Está ali um fiozinho da barba de João Batista. Ia lá, pegava lá o fiozinho da barba de João Batista. Tem um pedacinho da calça de José. Tem uma palhinha ali do berço onde colocaram Jesus. As pessoas na Alemanha, na Idade Média, viviam atrás dessas relíquias, queriam encontrar essas relíquias. E é interessante, porque as pessoas corriam atrás dessas relíquias porque elas queriam ter uma experiência assim sobrenatural. Elas queriam ter uma experiência de fé. Elas acreditavam que aquilo de alguma forma traria alguma espécie de poder, de renovação. E parece que hoje não é muito diferente, Porque as pessoas elas vivem atrás, às vezes, de pastores curandeiros, por exemplo, Vivem atrás de pastores curandeiros. Outros querem ouvir apenas aquele caminho da conquista das riquezas materiais. Eu quero ir a um lugar que me ensine a ficar rico.
E como disse um pastor aí, presbiteriano, né, se você quer ganhar dinheiro, você tem que estudar e trabalhar muito. Quem vai para a igreja com essa intenção, está indo com a intenção errada. Então, meus irmãos, quando nós olhamos para tudo isso, essas buscas inúteis, e olhamos para o que o apóstolo Paulo diz, a gente descobre, irmãos, o homem precisa do Evangelho. A maior necessidade do homem é o Evangelho de Jesus Cristo. Pensa bem, quem pode curar a alma doente, escravizada, depressiva, estressada, angustiada do homem? O governo não vai dar conta disso, e nem tem poder para isso. A psicologia secular também não pode fazer isso. Ela não tem esse poder para fazer isso. Nenhum tipo de assistência social ou assistencialismo também pode fazer isso. Nenhum tipo de política, meus irmãos, pode resolver esse problema. Estas coisas, elas ajudam, mas elas não têm o poder de entrar ali no centro controlador, no coração do homem. Não consegue fazer isso. Não dá. A esperança, irmãos, está no Evangelho. É por isso que Paulo diz aqui que o Evangelho é o poder de Deus. Vocês sabem que a palavra poder aqui, ela vem lá da palavrinha grega dinamis, de onde extraímos a palavra dinamite. E é isso que Paulo está dizendo, que o Evangelho é a dinamite de Deus. O Evangelho é o poder de Deus, é uma dinamite que implode no coração dos homens e que traz libertação, que traz salvação. Às vezes a gente vê tantas pessoas, né, em busca de poder, poder para curar, poder para falar em novas línguas, poder para profetizar, poder para realizar milagres, e nessa busca desordenada por poder, as pessoas acabam se esquecendo de que o verdadeiro poder, meus irmãos, ele está concentrado, condensado no Evangelho de Jesus Cristo. Ali se concentra todo o poder que você necessita para a salvação. E não há milagre maior do que a salvação. Não há. Só o Evangelho pode realizar isso na sua vida, na minha vida. Então, quando a gente vê as pessoas assim correndo atrás, né, desses objetos místicos, né, hoje em dia é muito comum as pessoas indo atrás de lenço ungido, rosa ungida, lâmpada ungida, óleo ungido, sal grosso e tantas outras coisas, mas elas não compreendem, são levadas às vezes por alguns charlatões aí da fé, não compreendem que o poder, meus irmãos, que nos traz paz, perdão, salvação, vida eterna, que pacifica o nosso coração, que garante a nossa entrada no reino celestial, esse poder está condensado, concentrado no Evangelho de Jesus Cristo. É até interessante porque Paulo diz que o Evangelho é o poder de Deus, escrevendo aos Romanos, lembrando que naquela época Roma concentrava grande poder militar. Eles foram ampliando o império na força da espada, da guerra, né? Então havia ali muito poder militar. Eles colocavam as pessoas sob escravidão por meio da força, mas o Evangelho de Jesus Cristo, ele é infinitamente mais poderoso. O Evangelho de Jesus Cristo nos oferece, meus irmãos, algo infinitamente maior e melhor, porque o Evangelho de Jesus Cristo, ele nos liberta, ele não prende, mas ele liberta, ele quebra as cadeias, as amarras, ele coloca você numa condição assim em que você se sente livre, completamente livre, e esse poder que me liberta, que te liberta, é o poder que emana do Evangelho, é o poder que emana do sangue de Jesus Cristo que foi derramado na cruz do Calvário. A traição, meus irmãos, que Jesus Cristo sofreu, vamos colocar assim, a coroa de espinhos, né? E também aquela sangrenta morte lá na cruz do Calvário, tudo aquilo que aconteceu com Jesus Cristo, aquelas coisas não são sinais assim de fraqueza. Não, meus irmãos. Você fala, por que aquelas coisas não são sinais de fraqueza? Porque no terceiro dia Jesus Cristo ressuscitou. O Evangelho é o poder de Deus porque Jesus Cristo está vivo. Meus irmãos, Jesus Cristo não está morto, Jesus Cristo está vivo. Texto que o presbítero Dante leu.
Jesus Cristo está vivo, Ele realmente vê, Ele realmente ouve, Ele realmente fala. Ele realmente tem as suas mãos estendidas para salvar o pecador. As mãos que foram estendidas na cruz, as mesmas, elas agarram o pecador, elas salvam o pecador. E Ele salva o pecador, sem levar aí em consideração, nacionalidade, sexo, ou grau de instrução. Todas as pessoas, diz Paulo, judeus e gregos, brasileiros, indígenas, todos aqueles que depositam a sua fé, a sua confiança unicamente em Jesus Cristo, elas são salvas. Então, meu irmão, não importa onde você esteja nesta noite, talvez esteja num lugar sombrio e difícil, preste atenção. Jesus Cristo tem todo o poder para transformar a sua vida, para transformar o seu destino eterno e para levar você a uma experiência única de alegria, de paz, de satisfação, de regozijo. E essa experiência é a experiência que faz com que você tenha o desejo de compartilhar com outras pessoas. Quando isso acontece, a gente também se sente devedor. E por isso eu te encorajo nessa noite, se aproprie de Jesus Cristo pela fé, sem receios, mas com toda coragem. A terceira lição que a gente aprende, meus irmãos, nesse texto, primeiro é que não devemos nos envergonhar do Evangelho, segundo que o Evangelho é o poder de Deus, e a terceira lição, versículo 17, é que o Evangelho, ele revela a justiça de Deus. E aqui está o centro, do Evangelho de Cristo. Paulo diz assim: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Como eu coloquei, esse foi o versículo que o Espírito Santo usou para acordar Lutero, enquanto ele preparava ali as suas aulas ali sobre o livro de Romanos, escrevia. Diz aí os historiadores que ele foi folheando ali, encontrou um comentário de um pai da igreja, o Agostinho, e aí nas leituras dele ali, ele começou a perceber que a justiça de Deus, meus irmãos, revelada no Evangelho, era, na verdade, a justiça que Deus, torna disponível para o pecador. Essa justiça de Deus é a justiça que Deus concede ao pecador. Essa justiça de Deus, meus irmãos, não era exatamente a justiça de Deus, mas é a justiça que Deus torna disponível para nós por sua graça. E Lutero, então, que havia buscado todos os meios, exigências, penitências, que pagou lá várias promessas para tentar alcançar essa paz, para tentar ser aceito por Deus, ele descobre na leitura desse versículo que as exigências da lei de Deus ele não conseguiria alcançar, mas que o próprio Deus havia providenciado essa justiça perfeita para ele. Ele precisava apenas abraçar essa justiça perfeita pela fé. Deus, Ele não faz vistas grossas para o meu pecado e para o seu pecado. Todos nós aqui somos pecadores. Todo mundo aqui é pecador. Todo mundo. Ah, pastor, eu não sou muito, eu sou só um pouquinho. Mas um pouquinho é suficiente para te levar ao inferno. Então, todo mundo aqui é pecador. Todo mundo aqui carece da glória e da graça de Deus. Deus, Ele não empurra as nossas ofensas para debaixo do tapete. Entendeu? Fala assim, eu vou aqui esconder as suas ofensas e os seus pecados. Não. Aí você fala, pastor, como que Deus trata os meus pecados? Presta atenção, Deus pune os meus e os teus pecados em Cristo. Ele não pega os nossos pecados e esconde os nossos pecados, mas Ele pune os nossos pecados em seu Filho. Então, cada um dos pecados que nós cometemos nesta vida, todos os nossos pecados, eles estão perdoados. Por quê? Porque eles foram pagos por Jesus Cristo na cruz do Calvário.
Agora veja, você pode ser o melhor cidadão, o melhor pai, a melhor mãe, a pessoa mais honesta, cheia de ética, cheia de religiosidade, cheia de obras sociais, mas nunca se esqueça que aos olhos de Deus você continua sendo um pecador. E um pecador que carece de uma justiça perfeita para ser aceito e salvo por Deus. Você e eu somos pecadores. E nós precisamos dessa justiça, que Deus exige, mas nós não temos. E aí você pergunta, e onde então, pastor, eu encontro essa justiça perfeita? Onde eu vou encontrar essa obediência perfeita para que Deus possa me aceitar? Essa justiça perfeita, diz aqui Paulo, se encontra no Evangelho de Jesus Cristo. Paulo, meus irmãos, escrevendo aos Filipenses, no capítulo 3, ele diz assim: deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio, para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria. Olha que interessante. Paulo fala, eu não tenho justiça própria, não, que procede da lei, senão a justiça que é mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus, baseada na fé. Deus providenciou para mim e para você uma justiça perfeita que o satisfaz plenamente. É uma justiça externa. Lutero chamava de justiça alheia. É uma justiça que pertence a Cristo, mas que é imputada, é acrescentada a nós. Meus irmãos, nós jamais poderíamos ser salvos por nós mesmos. Jamais, jamais. Nós somos pecadores. Mas a justiça perfeita do Filho de Deus nos alcança. E o Pai, Ele nos recebe por meio do Filho. Essa é a doutrina da justificação pela fé, é a troca bendita. Jesus Cristo recebe os nossos pecados na cruz. Os nossos pecados são imputados a Ele na cruz. E Ele paga pelos nossos pecados. E a justiça perfeita dEle é imputada a nós, é acrescentada a nós. De forma tal que aos olhos de Deus estamos justificados. Por isso que Paulo vai dizer mais à frente, nenhuma condenação há. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Há muitas pessoas sinceras que desejam serem aceitas por Deus, e há muitas pessoas que querem ser aceitas por Deus e elas se apegam ao moralismo. Moralmente, eu sou uma pessoa correta, se apegam às boas obras, eu faço ação social, se apegam a alguma filosofia de vida, algum tipo de religião, se apegam à justiça própria. Eu nunca matei, eu nunca roubei, eu sou uma pessoa boa, na balança eu estou, estou muito bem, se Deus avaliar a balança, eu estou no lucro. Mas tudo, meus irmãos, que nós produzimos, nós somos pecadores, tudo aquilo vem manchado com sangue, tudo aquilo vem manchado e não supre as exigências de Deus, mas o Evangelho de Jesus Cristo é o poder para a salvação de todo aquele que crê, porque por meio do Evangelho nós recebemos uma justiça que nós jamais poderíamos ter, nós recebemos a justiça perfeita do Filho de Deus. Deus não nos aceita, meus irmãos, porque nós somos bonzinhos. Deus não nos aceita por nossos méritos. Deus não nos aceita porque nós somos legais. Deus não nos recebe porque, afinal, temos uma vida correta na sociedade. Nós somos todos pecadores. Como que Deus nos aceita? Deus nos aceita por meio do Filho. Ele nos concede gratuitamente a justiça perfeita do Filho. Veja, Jesus não apenas morreu por nós, Jesus viveu por nós, porque nós éramos incompetentes, meus irmãos, até para viver a nossa própria vida. Porque se Deus considerasse a nossa vida, nós estaríamos condenados ao inferno.
Mas Jesus Cristo viveu de forma perfeita em nosso lugar. E toda a justiça perfeita de Cristo, Deus pega e concede a você e fala, é tua. E agora, justificados e perdoados, nós temos acesso a Deus. É por isso que é Evangelho da Graça. E eu quero fechar aqui, irmãos, com o finalzinho do texto e concluindo, o apóstolo Paulo, ele coloca assim, o justo viverá por fé. É uma citação de Abacuque capítulo 2, você vai encontrar também em Gálatas capítulo 3, verso 11, vai encontrar também em Hebreus capítulo 10, verso 38, essa declaração, o justo viverá por fé. Deus não crê por nós, somos nós que cremos, nós que confiamos, somos nós que devemos exercitar a nossa fé para apropriarmos da salvação. O justo, diz aqui o texto, viverá por fé. Você pergunta, fé no quê? O justo viverá por fé na justiça de Cristo. O justo é aquele que olha para si e fala assim, eu não tenho condições, mas Jesus Cristo tem. Ele fez por mim o que eu não podia fazer por mim mesmo. O justo viverá por fé, porque o justo, meus irmãos, é aquele que não confia em seus méritos. O justo é aquele que não confia nas suas qualidades diante de Deus para ser aceito. O justo é aquele que olha para si e fala assim, estou perdido, aqui eu não entro de jeito nenhum. O justo é aquele que confia nos méritos daquele que morreu na cruz. Do início ao fim, de fé em fé, nos apropriamos do Evangelho, da justiça de Cristo, da obra da salvação, e é assim que nós somos salvos. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 2, verso 16, ele diz assim, sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei, ele não é perdoado e aceito por obras da lei. Sim, ele é perdoado e aceito, diz Paulo, mediante a fé em Jesus Cristo. Também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Do que nós precisamos, meus irmãos? Nós precisamos do Evangelho de Jesus Cristo. É disso que nós precisamos. Há esperança para a humanidade, há esperança para o homem, há esperança para as pessoas que convivem contigo, estão desorientadas e perdidas, há esperança para mim e para você? Há. A esperança, meus irmãos, não está dentro do homem, a esperança está fora do homem, a esperança está naquilo que Jesus Cristo realizou na cruz do Calvário. Que obra gloriosa e graciosa. Se você foi alvo dessa obra que Jesus Cristo fez, que você saia daqui não só grato a Deus, mas que você saia daqui com o sentimento, aquele sentimento de devedor. Ah, eu sou um devedor. Eu preciso anunciar o Evangelho para as pessoas que convivem comigo no meu trabalho, na minha família. Eu não posso me envergonhar desse Evangelho, mas com ousadia eu devo vivê-lo intensamente em tempo, em fora de tempo. Vou pedir para que você feche os seus olhos nesse momento. Bondoso Deus, as pessoas hoje estão atrás de muitas coisas e sofrem por muitas coisas, talvez porque elas ainda não compreenderam, muitas delas, que o Evangelho de Jesus Cristo é tudo o que elas precisam para esta vida e para a eternidade. O Evangelho de Cristo, que está concentrado na vida, na morte, na ressurreição, ascensão, tudo o que Ele fez por nós, em nosso lugar, esse Evangelho traz a transformação que todos nós necessitamos. Nós te agradecemos, Pai, porque a justiça que o Senhor exige de nós, o Senhor mesmo a providenciou por meio de seu Filho. O Senhor nos concedeu uma obediência que não era nossa, uma justiça perfeita que não era nossa. E hoje o Senhor nos vê por meio de seu Filho, nosso Redentor Jesus. Nós te agradecemos porque diante do tribunal do Senhor já fomos declarados justos.
e não há sobre nós nenhuma condenação. Pedimos também, Pai, que o Senhor nos desperte nesta noite, que o Senhor traga sobre nós o peso do dever e da obrigação de vivermos o Evangelho, jamais nos envergonharmos de Cristo. E, ó Deus, que esse Evangelho glorioso permeie a nossa vida, a nossa família, a nossa postura como homem, como mulher, a nossa postura como marido, como esposa. Que esse Evangelho, ó Deus, traga transformações e mudanças em nosso coração. Nós oramos, Pai, agradecidos por tudo, no nome precioso de Cristo. Amém. Nós iremos